O STF cometeu um erro fatal que está fazendo o Banco Central se levantar e se rebelar contra a corte. Simplesmente o poder distorceu completamente o senso de realidade dos ministros do STF. E o Dias Toffoli começou a flertar em quebrar o sistema financeiro brasileiro. E os bancos já estavam preocupados com as futuras decisões do STF que já estavam prejudicando o país, mas essa escorregada e essa pisada na bola do Dias Toffoli parece que foi a gota d'água. Se você há 3 meses atrás me dissesse, Floriano, o que vai acontecer no roteiro brasileiro é que os bancões vão se levantar contra o STF, conjuntamente com a mídia, o BC, o Banco Central, vai se levantar junto com essa galera e vai atacar a corte de forma letal. E o país todo vai começar a acordar para entender que o STF está se tornando um agente de autarquia, ou seja, um agente para transformar o Brasil em uma ditadura. Eu ia falar para você, cara, não vai rolar isso, os banqueiros não vão querer comprar essa briga, a mídia não vai fazer isso, porque simplesmente o caminho que a gente vai utilizar para a limpeza, e essa galera sabe que vai ter essa limpeza, vai ser as eleições. Então não tem por que eles abrirem esse franco de guerra aberta e sangrenta, que vai ser sangrenta se continuar escalando assim e o STF não regredir. Não tem por que fazer isso. A gente já vai ter uma eleição que todas as pesquisas indicam que a gente vai colocar a maior parte do Senado de direita com um discurso de limpar o STF. Teve a tentativa do Gilmar Mendes, decisão monocrática para tentar blindar ali do impeachment. Não deu certo. Eu ia falar para você que esse seria o caminho. Mas está acontecendo diferente. E aí você pode me questionar, Florina, aonde a sua análise errou? Por que, se eu te falasse isso há 3 meses atrás, você daria que isso era muito pouco provável? Porque tem um fator que eu não calcularia na minha cabeça, uma completa ignorância, e eu nunca chutaria que um ministro ia fazer isso, que seria flertar em quebrar o sistema financeiro brasileiro, que é exatamente isso que está sendo flertado. Existe um flerte, existe boatos que o Dias Toffoli tem interesse de impedir, de reverter a liquidação do Banco Master. E aí, de algum lugar, teria que sair 40, 60 bilhões de reais para financiar as operações do Master, que estão completamente quebradas. E após todo esse caso, ia ter um saque absoluto dos valores do banco. E quem iria honrar esses saques? Consegue compreender a situação que a gente está nesse exato momento? Eu nunca imaginaria que o Dias Toffoli teria essa coragem de flertar com isso, indo contra todos os bancos, indo contra a instituição do Banco Central, que já se provou ser apartidária e cada vez se demonstra uma instituição mais sólida e independente, o que é excelente para o país. Eu nunca imaginei que ele teria essa coragem, mas ele está tendo. E o resultado está sendo todos os órgãos, todas as instituições relevantes brasileiras se unindo e indo contra ele. Esse é o resultado, mas aí, no vídeo passado eu te mostrei que existem boatos que no celular do Vorcaro existem vídeos e fotos de atos libidinosos de ministros. Não sei quais ministros. E também parece que essas fotos e vídeos já estão na posse de jornalistas. E se você acompanhou o vídeo de ontem, que eu li a matéria bem detalhada do Lauro Jardim, ele deixa grandes indiretas que ele possui essas fotos. A grande questão é, ele deixou essas indiretas para alguém ir lá e fazer uma oferta para ele, ou simplesmente para ameaçar literalmente, para antecipar o que vai acontecer, e se o STF continuar ganancioso e letal para a sociedade brasileira, ele vai revelar. Não sei. Se por acaso ele revelar e o STF continuar no ritmo, excelente, ele fez o papel dele de jornalista. Se o STF continuar no ritmo e ele não revelar, pode, não estou fazendo uma afirmativa, estou falando uma possibilidade, pode ser que aconteceu algum tipo de incentivo oculto. Mas com certeza essas fotos e vídeos não vão ter só um caminho de distribuição. Parece que tem outros indivíduos que já verificaram esse conteúdo, só que eles não têm em mão, então eles não podem divulgar. Eles viram, por exemplo, eu te mostro uma foto minha no meu celular. Você viu a foto, mas você não tem a foto, entendeu? Parece que isso aconteceu e isso justifica o Toffoli estar cachorro louco. Eu vou me aprofundar disso em outro vídeo. Nesse vídeo eu vou tratar
a reação do Banco Central. O Banco Central realmente está se rebelando. Mas, obviamente, para a gente derrotar, destruir o STF, tem que ter outra instituição se rebelando. Essa já deu alguns sinais, mas ainda não tem uma adesão generalizada. Qual que é a instituição? A Polícia Federal. Mas eu não duvido que esse momento está chegando. Se o flerte do poder drogado continuar seguindo no ritmo que está, é muito provável e possível. Vamos começar com o pé direito. E o que eu falei para vocês no vídeo passado? Antes de eu falar o que eu falei, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso é de suma, mas muito relevante de verdade, para a gente conseguir alcançar novos brasileiros, informando eles com informações e notícias de qualidade e retirando os votos do Lula. E me perguntaram no outro vídeo se eu era centrão, porque eu não estava indicando para votar no Flávio Bolsonaro, ou no Tarcísio, ou no Caiado, e eu falei que eu queria apenas retirar votos do Lula. Porque, meus amigos, o meu objetivo aqui é tentar gerar o máximo de impacto positivo no Brasil. E eu sei que eu não tenho capilaridade, eu não sou tão grande para te convencer a votar no A e no B, porque não é uma decisão óbvia. O que eu tenho de decisão óbvia hoje para te mostrar, que eu acredito que eu consigo mostrar isso de forma irrefutável, é que não vale a pena votar no PT. E só em a gente retirar o PT do governo, a gente já vai gerar um ganho gigantesco para o país. Por isso que eu escolhi essa forma de batalhar, vamos dizer, sem te indicar um candidato exato, porque eu acho que é a forma mais eficiente, com as armas que eu possuo, com a força que eu possuo, perfeito? Então compartilha o vídeo, curte, verifica se você se inscreveu para você fazer a sua parte, que eu estou fazendo a minha, de informar o brasileiro. E o que eu falei no outro vídeo é que essa instabilidade iria gerar crescimento no dólar. E tá aqui, ó. O dólar saiu de 5,54 que estava ontem, já está 5,56. Isso aqui pode piorar se o Dias Toffoli, se o STF continuar dobrando a aposta. E se o Banco Central realizar realmente a ameaça que ele fez ao Banco Central, a gente pode ver uma crise gigantesca estabelecendo no país. Obviamente que é uma crise temporária, uma crise que a gente vai corrigir o rumo do país para a democracia, a gente vai colher os frutos. Isso na teoria que o lado bom da força ganha essa briga, na minha opinião, vai ganhar. Mas é um risco, e risco sempre se reflete no dólar. Por isso que eu falo, meus amigos, no longo prazo o dólar tende a se fortalecer em relação ao real, e eu sempre aviso e reforço, aprenda a investir em dólar. Eu tenho um e-book que eu te ensino detalhadamente como você converte de real para dólar, de dólar em investimentos americanos e internacionais. Por apenas R$ 49,90 você já vai aprender isso tudo. Você recebe acesso a essa plataforma que você vai ter todo o e-book pronto aqui, ó, todo o e-book pronto, e também vai ter aulas didáticas bem detalhadas para você aprender e ganhar confiança no seu investimento. Essa aqui é a aula, a importância de investir em dólar. A gente também tem a questão de rendimentos em dólar. Algumas pessoas estavam com dúvidas sobre o rendimento em dólar em comparação ao Brasil, e aqui eu expliquei detalhadamente. Ou seja, é muito mais com e-book, mas com o preço de um e-book extremamente barato. O link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. E outro ponto também que eu fiz para agregar a vocês que são meus seguidores e sempre assistem os meus vídeos, esse grupo aqui de promoção. Como o Brasil não está no seu melhor momento econômico, tem muitas empresas fazendo liquidação, queima de estoque nesse final de ano. Por quê? Porque eles precisam de dinheiro para começar o ano que vem, tem várias obrigações, pagamento de 13º, entre outros itens. E aí eles fazem descontos como esse. O tênis da capa de R$ 177 por R$ 74. Tem ar-condicionado de R$ 4.000 por R$ 2.400. E todo dia sai várias promoções de televisão, computador, camisa, short, relógio, tem literalmente tudo. Você só tem que ficar de olho e é tudo com muito, mas com muito desconto. Então eu sugiro você entrar também no grupo de promoções, que é uma forma de você ficar atento e aproveitar o lado ruim. Infelizmente a gente está tendo uma economia não tão boa. Se você tem dinheiro, você vai conseguir economizar bastante. O link está aqui na descrição, tanto do e-book quanto do grupo, e também o do grupo está nesse QR Code se você quiser entrar. Perfeito? Então agora eu tenho uma notícia não tão boa para começar o vídeo. Qual que é essa notícia, Floriano? É a estatística dos presidenciáveis. A gente tem 50% do Lula, 22% do Flávio e o Tarcísio com 11%. Por que eu falei que a notícia não está tão boa?
Porque o Lula tinha aumentado, ele tinha batido 51%. Se você olhar as subidas, normalmente ele fica flertando e depois vai alavancando. Isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim. O Lula está ganhando força na teoria, que pelo menos nas casas que envolve dinheiro, que eu prefiro avaliar por aqui do que até por pesquisa, porque isso aqui envolve dinheiro. Quem está colocando e aí falando que o Lula tem 50% de probabilidade, é um cara que colocou dinheiro acreditando nisso. E normalmente o follow the money, né, ou seja, você seguir o dinheiro, você consegue encontrar e se aproximar um pouco mais da verdade. Péssima notícia. A boa notícia é que o Flávio está crescendo. E isso é excelente, mas ainda está muito, mas muito distante do Lula. E se você junta o Flávio e o Tarcísio ainda fica muito distante, ele chega a 33%. Meus queridos, infelizmente a gente precisa melhorar muito, a gente precisa confiar muito na direita, que eles vão fazer um bom trabalho, e eu espero de verdade que isso aconteça. A parte boa é que aconteceu uma união clara, né? Eu vou até falar um pouco disso nesse vídeo, mas aconteceu uma união clara faz algumas semanas aí que não tem uma briga escancarada da direita, e isso já demonstra alguma evolução, certo? Seguindo agora, aqui você vai ter um preâmbulo de como que vai ser os debates eleitorais em 26, quais serão os argumentos. Esse aqui com certeza vai ser, presta atenção. Anos do governo Lula, já deu tempo suficiente para avaliar se as promessas da campanha dele e do PT se tornaram realidade ou se ficaram apenas no discurso. Vamos aos fatos e já aproveita e segue o Léo Siqueira. Fim do sigilo de 100 anos. Uma das principais promessas de Lula foi acabar com os sigilos do governo Bolsonaro. Não tem motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta porque vai acabar. O discurso foi bonito. O problema, a realidade foi bem diferente. Após assumir, manteve o sigilo de 100 anos em 99% dos gastos do cartão corporativo da presidência, que já ultrapassaram 55 milhões em gastos. Ele negou 3.244 pedidos de informação, alegando tratar de dados pessoais, inclusive os gastos com a primeira-dama Janja, viu? Curioso, quando era o governo Bolsonaro, os artistas e militantes gritavam. Agora, um silêncio e uma amnésia conveniente. Picanha no prato dos brasileiros. E nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha. A propaganda foi boa, a realidade nem tanto. Em 2020, a picanha custava R$60 o quilo. Em 2024, ultrapassou 77, um aumento de 30%. Ah, mas a picanha era só uma metáfora. Agora virou metáfora, né? Só que não foi só picanha. Em 2024, o acém subiu 25%, a costela 21%, o leite subiu 18% e o café 39%. Daí, quando cobrado, o governo começou a oferecer soluções criativas. A picanha virou abóbora, o ministro mandou trocar alface por chicória e depois da laranja subir 48%, sugeriram procurar outra fruta. Outra promessa do Lula foi acabar com o orçamento secreto e com o fisiologismo. Eu vou tentar confrontar essa história do orçamento secreto. Eu vou tentar criar um orçamento participativo. Na realidade, recorde de emendas parlamentares, liberando mais de 30 bilhões de uma vez só e mais de 2 bilhões de emenda Pix apenas em um dia. E o pior foi a mídia, cúmplice de tudo isso. Mudou o nome de orçamento secreto e passou a chamar de emenda de relator. E ficaram quietos quando o Lula desembolsou 7 bilhões nessa modalidade. A mídia cúmplice. Prestou atenção? Pega isso na sua mente que isso vai ser muito relevante para a evolução desse vídeo. A mídia cúmplice. Em 2024. Lula também prometeu colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto, mas na prática o que aconteceu foi o oposto. Desde 2023, o Lula subiu ou criou impostos 24 vezes, um imposto a cada 37 dias. Taxou as compras de até $50 da Shein da Shopee, retomou os impostos sobre combustíveis, tentou monitorar o Pix, voltou a cobrar o DPVAT, que é mais um custo para o motorista, e fez o brasileiro bater o recorde de pagamento de impostos de 2,6 trilhões. Enquanto isso, alguns juízes seguem recebendo indenizações de mais de 1 milhão em alguns meses sem pagar impostos. Empresários amigos do rei receberam 678 bilhões em incentivos fiscais, o chamado Bolsa Empresário. Só que tem uma coisa que o Lula prometeu e cumpriu: melhorar a vida dos brasileiros. Claro que não de todos, mas apenas dos amigos deles e dos defensores desse governo. A Cissa Guimarães passou a ganhar R$100 mil na EBC, a estatal brasileira de televisão. A Janja gasta mais de 2 milhões por mês no seu gabinete. O filme do Wagner Moura recebeu 7,5 milhões para ser realizado. E os artistas puderam receber mais de 30 bilhões em Lei Rouanet em 2 anos. Os ministros Aniele Franco e Carlos Lupe foram indicados para cargos que poderiam receber até 430 mil por ano. Esse é o Brasil de Lula. Faltou alguma coisa que eu esqueci? Então comenta aqui embaixo. E não deixa de seguir o meu perfil para você receber mais vídeos como esse, combatendo a esquerda com dados. Excelente vídeo do Léo Siqueira. E eu quero fazer um e-book com todos esses conteúdos, todos ele citou e muito mais, para quê? Para criar um manual para você conseguir mostrar aos seus amigos que não vale a pena votar no Lula. Não quero que você indique nenhum candidato. Se você quiser indicar, você pode indicar, mas eu sugiro que não. Só prove para eles que esse governo foi uma grande porcaria. Com esse tipo de argumento, mostrando trecho, mostrando dados,
Fica irrefutável fazer isso. Por isso que eu quero escrever esse e-book bem elaborado para todo mundo ter acesso e a gente conseguir realmente converter. Todo mundo, eu vou vender o e-book, mas vai ser um valor extremamente acessível para vocês conseguirem fazer isso. Eu vou fazer o meu papel também aqui. Floriano, por que você não dá esse e-book? Porque tudo que é dado não é valorizado, infelizmente. Se eu pudesse dar e eu soubesse que vocês vão com certeza engajar e fazer isso, eu com certeza daria, não teria o menor problema. Só que normalmente não existe a valorização do trabalho de terceiros quando você dá algo, infelizmente. Seguindo nessa linha, agora presta atenção no Valdo. O Valdo da Globo News traz um ponto bem interessante, que é outra interface que vai machucar bastante o governo nas eleições. Presta atenção. Agora o governo precisa desse tempo, agora já há um ano, perdeu 3 anos ali com a administração errada da empresa e agora, se não conseguir recuperar a empresa de Correios até a eleição, vai ser muito atacado durante a campanha eleitoral por ter praticamente minado a saúde financeira. Ele já vinha com dificuldades no final do governo Bolsonaro. A grande realidade é que a chance deles conseguirem corrigir o Correios até o ano que vem é zero. O problema do Correios são várias linhas. Primeiro, o mercado não está tão bom. Segundo, a gestão péssima. Terceiro, é um cabide de emprego e uma máquina de mamação para uma galera muito grande. A gente sabe disso. E também tem ineficiência. Como que você corrige isso tudo em um ano? É quase impossível, para não dizer que é impossível. E aqui vem um ponto que mostra quão triste é a política. Traidores que salvaram Glauber Braga tiveram 10% a mais de emendas. Isso aqui é a realidade do Brasil, meus amigos. Político é mosca de voto e mosca de dinheiro. Esse dinheiro especificamente é uma forma de convencer indivíduos a votarem nele, se é que você me entende. É muito triste. E aqui vem mais um ponto interessante. Moraes suspendeu a investigação da Receita que mirava a esposa de Toffoli. Em 2019, Moraes travou a operação da Receita que atingia a esposa de Toffoli. Agora, sob sigilo, no caso do Banco Master, Toffoli opera para blindar Moraes do escândalo. Ou seja, meus amigos, é aquela velha frase, uma mão lava a outra, não é mesmo? Infelizmente, enquanto a gente não tiver um código de conduta com punição, nada vai mudar. E aqui teve esse título que eu achei muito bom. Lama na toga. Escândalo do Banco Master escancara a relação promíscua do banco com ministros e põe STF na defensiva. Isso aqui realmente está acontecendo. A gente teve o contratinho sendo vazado, a viagenzinha do Dias Toffoli no jatinho do advogado sendo vazado. É muita coisa, é uma batida muito forte contra esses indivíduos e sim, está balançando. E toda hora sai uma informação que na teoria a gente não deveria saber. E se a gente está sabendo é porque tem um maestro muito bem informado e muito bem protegido. Por exemplo, essa notícia, você sabe onde que o Flávio Dino passou o Natal e vai passar o Ano Novo? Você não sabe, agora você vai saber. A pousada Manati, localizada em Barra Grande, no litoral do Piauí, está fechada ao público para acomodar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acompanhado de familiares e pessoas próximas. Entre os presentes estaria Felipe Camarão, filiado ao PT, atual vice-governador daquele estado, Maranhão, e apontado como possível candidato ao governo estadual com apoio político de Flávio Dino. A pousada pertence a Francisco Araújo Filho, que é sogro do governador do Piauí, Rafael Fonteles, também do PT. Juridicamente, o estabelecimento é representado por Danilo Araújo, que é... Meu grande ponto é que ele vai falar de vários entrelaçamentos, que essa pousada é filho de não sei quem, que é político, e aí quer ter um bom relacionamento com o Flávio Dino. A pergunta que fica é, como que o Flávio Dino, na teoria, ele deveria pagar por isso? Como que o Flávio Dino, ganhando uns 50 mil reais, estou jogando pro alto, como que o indivíduo ganhando 50 mil reais consegue fechar uma pousada na época que eles ganham mais dinheiro? Conseguiu entender? Imagina que essa pousada, vamos fazer uma continha de padeiro aqui, tá? Vamos imaginar que essa pousada tenha 30 quartos, beleza? 30 quartos. Essa pousada com 30 quartos, quanto que ela vai ganhar
no ano? No ano não, nesse período assim. 10 dias, no mínimo vai ser R$1.000 por diária, tá? Então a gente coloca 10 dias, a gente tá falando 30 mil, vai ser 30 mil, vai ser R$300 mil por baixo. Isso é o mínimo do mínimo, que eu acho que vai ser mais que R$1.000 a diária, considerando novo e tudo mais. Ou seja, é pesado, né? Ele vai queimar 300 mil numa porrada só? Um cara que ganha R$50 mil não queimaria isso, porque isso significa mais de 10% do que ele ganha no ano. Bem mais, a gente está falando aí, se ele ganha 50 mil, é 50% do que ele ganha no ano. Se ele ganhar 50 mil, ele não ganha 50 mil, ele ganha 40, que é o salário, da 45, 47, que é o salário do ministro do STF. Aí eu te pergunto, da onde está vindo esse dinheiro? Tá vendo como que tem muita coisa obscura no nosso STF? E é por isso que a gente precisa olhar com uma lupa mais próxima. A nossa sorte é que agora está tendo gente que está olhando. Ah, foi para salvar o país? Obviamente que não, mas a consequência pode sim ser salvar e melhorar o país. Seguindo isso, a nossa competência em tudo está uma porcaria pelo que parece. Presta atenção. Serial killer Renan Barros da Silva, condenado a 72 anos de prisão por 3 homicídios e ocultação de cadáver, fugiu do presídio de segurança máxima de Tocantins na última quinta-feira. Além dele, Gildádio Silva Assunção, que acumula 4 condenações, também fugiu da unidade. Eles cumpriam pena em regime fechado e são apontados como integrantes do 1º Comando da Capital, o PCC. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os detentos serraram uma das grades de uma das celas e fugiram com uma corda improvisada com lençóis. A ausência deles só foi percebida na manhã do dia seguinte. Eles já estão foragidos há mais de 60 horas. A Secretaria da Cidadania... Amigos, o grau de incompetência do Brasil tá chegando a um ponto puxado, tá? Puxado. E normalmente esses escândalos são onde? Norte e Nordeste, que é normalmente governado por qual partido? Exatamente. Agora vamos pro caso do Vorcaro, que essa é a cereja do bolo, não é? Presta atenção primeiro quão enrolado tá o Banco Master, o banco do Vorcaro. O de Daniel Vorcaro é alvo ou tem relação direta com investigações em pelo menos 3 frentes. Gestão fraudulenta de fundos de aposentadorias e pensões públicos, fraudes em contratos de crédito consignado e infrações a normas da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o órgão regulador brasileiro do mercado de capitais. A Globo News confirmou que estão em andamento pelo menos 5 investigações em órgãos como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no INSS e na CVM. No Tribunal de Contas de São Paulo, técnicos do órgão apuram por que e em que circunstâncias 5 fundos previdenciários de municípios da Grande São Paulo e do interior paulista fizeram aplicações milionárias em títulos vinculados ao Banco Master. De acordo com representações do Ministério Público de Contas, os valores desses aportes variaram de R$2 milhões a R$93 milhões. Estes papéis não vão ser cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, é dinheiro perdido. Só quis mostrar para vocês quão profundo e quão enrolado está o Banco Master. Mas mesmo assim, os ministros do STF continuam fazendo suas somebody loves. Presta atenção. O ministro Alexandre de Moraes, ele mandou prender esses condenados pelo plano de golpe sem ouvir a Procuradoria-Geral da República ou a Polícia Federal. E a Carol Rosito traz as informações para a gente ao vivo lá de Brasília. Carol, quais foram as alegações? Boa noite, Carol. Quais foram as alegações do ministro Alexandre de Moraes? Isso aqui mostra o efeito da droga do poder. Presta atenção. Oi, Caio. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes determinou de ofício, então, essas prisões domiciliares, né, para evitar novas fugas dos condenados ali pela trama golpista, para evitar exatamente o que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, tentou fazer, né, fugir. Então, ele não esperou a manifestação ali da Procuradoria-Geral da República, também a manifestação da Polícia Federal, como é de praxe, quando há uma investigação, quando há uma... Ou seja, rasgou a Constituição, rasgou a democracia mais uma vez. Esses indivíduos estão sendo presos porque outro indivíduo tentou fugir. Ou seja, eles estão sendo punidos pela ação de um terceiro. Meus amigos, cada vez a gente se afasta mais de qualquer tipo de boa prática jurídica, não é mesmo? Dito isso,
Presta atenção como que está a reputação do Banco Central na opinião dos especialistas do Brasil e até internacional, tá? O Banco Central está sendo muito bem quisto e quando ele se levanta contra o STF, ele consegue utilizar esse bom nome para apontar e colocar um holofote em uma maçã podre no Brasil. A visão que eu faço da condução da política monetária é das melhores possíveis. Em 2024 a gente viveu um ambiente de muitas incertezas, porque havia o debate sobre transição do comando do Banco Central. Essa foi a primeira transição com o nosso Banco Central formalmente independente. Então havia uma incógnita para saber qual que vai ser a política a ser seguida em 2025. E o que a gente viu foi um comprometimento muito sério do Banco Central com o centro da meta de 3%. A comunicação tem sido muito clara de que o Banco Central vai buscar o centro da meta e não só ele comunica muito bem essa estratégia dele, mas as suas ações confirmam essa postura. Ele deu um choque monetário no final de 24, de 300 basis points, ele manteve a taxa básica de juros em 15% por um período prolongado. A comunicação corrente é de um Banco Central que começa a ver melhorias no cenário de inflação, mas ainda não vê as expectativas ancoradas. Então, tudo sugere um Banco Central absolutamente comprometido com o centro da meta. Ou seja, é um Banco Central fazendo exatamente o que ele deveria fazer, o que deixa muito feliz a República, né? Seguindo isso, Master, Ambima engrossa o coro e defende a autonomia e independência do Banco Central. Depois das entidades como a Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, a Associação Brasileira dos Bancos, ABBC, Associação Nacional das Instituições de Crédito, a CRAF, terem divulgado uma nota em apoio à atuação do Banco Central, no caso envolvendo as investigações do Banco Master, a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro, a Ambima, também se manifestou e engrossou o coro, ou seja, está tendo uma grande união atrás do Banco Central para dar o respaldo ao grande levante. Caso Banco Master, Banco Central alega risco de armadilhas processuais em acareação. E agora vem o levante. Preste muita atenção. Essa aqui é uma manchete, eu vou ler a matéria para vocês na íntegra, mas vamos começar pela manchete. Banco Central avalia entrar com mandato de segurança no STF para evitar a cariação do Banco Master. Qual que é a visão do Banco Central? Vou te mostrar neste exato momento. Presta atenção. Banco Central, deixa eu só recarregar aqui a página. Vamos lá. Banco Central avalia mandato de segurança para barrar a cariação do STF. Então vamos começar aqui, ó, presta atenção. Banco Central avalia mandado de segurança para barrar a cariação no STF. A autoridade monetária questiona a participação de diretor em diligência determinada por Toffoli no caso Banco Master. O Banco Central BC avalia ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal STF para tentar impedir a participação de um de seus diretores em uma acariação determinada pelo ministro Dias Toffoli no inquérito que apura fatos relacionados ao Banco Master. A diligência está marcada para a próxima terça-feira, 30, em pleno recesso do Poder Judiciário. O recurso em avaliação pelo BC ocorre depois de o ministro decretar a necessidade da acariação e da presença do diretor de fiscalização da autarquia, Ailton de Aquino, tendo em vista que o objeto da investigação tange a atuação da autoridade reguladora nacional. Sua participação nos depoimentos e acariações entre os investigados é de especial relevância para o esclarecimento dos fatos, escreveu Toffoli. O Banco Central havia pedido esclarecimentos para saber em que condição seu diretor seria ouvido. Ele botou a cama de gato, por quê? Porque ele fez o pedido, aí o Toffoli falou que não era nem investigado, nem vítima, e aí o Banco Central, se ele não é investigado nem vítima, não tem por que ele participar. Conseguiu compreender na jogada? Se como testemunha, acusado ou pessoa ofendida. Em resposta, ministro do STF afirmou que nem a autoridade monetária nem Aquino figuram como investigados no caso. BC alega risco de constrangimento institucional. A avaliação é de que se a autoridade monetária não faz parte da investigação, o argumento jurídico contrário à acariação ganha ainda mais força. Para técnicos do BC, há risco de constrangimento institucional. Eles também alegam que não há motivo para que se realize a diligência sem um requerimento prévio dos investigadores responsáveis.
Mais leia mais notícias de política em Oeste. Entidades do sistema financeiro também se manifestaram nos últimos dias em defesa da autonomia técnica do Banco Central, ao alertar para os efeitos de decisões judiciais sobre a estabilidade regulatória. A eventual impetração do mandado de segurança ainda depende de deliberação final da área jurídica do BC, que analisa os fundamentos processuais e o timing da iniciativa diante da audiência já marcada. Ou seja, pelo que tudo indica, o Banco Central vai entrar nessa briga e vai entrar com o apoio de todas essas instituições que já se levantaram do lado deles, vai entrar com o apoio da mídia, porque a Globo está do lado. A guerra vai ser boa, você vai pegar a única instituição brasileira, a única não, deve ter outras, mas uma das instituições brasileiras mais idôneas. Você não tem escândalo de corrupção no Banco Central, você não tem vazamento de informação, claro, pelo menos não tem nenhum escândalo em relação a isso. Você vai pegar a instituição mais pura para brigar com a instituição mais impura. Dessa forma, você aumenta o contraste de uma forma muito decisiva, que deve gerar um impacto gigantesco. Mas se isso realmente acontecer, a gente vai ter mais instabilidade, isso deve gerar um dólar ainda mais alto. Então reforço para você, aprenda a investir em dólar o quanto antes, aproveita o preço promocional que a gente está tendo com 37% de desconto e sai por apenas R$ 49,90. O link está aqui na descrição, você vai aprender a investir em dólar do zero. Lembra também de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo se você gostou desse vídeo. Isso é extremamente relevante para o YouTube conseguir compartilhar esse vídeo com outros brasileiros e a gente retirar e zerar os votos do Lula em 26. Um abraço e até o próximo vídeo.